Eu vou dar um exemplo aqui com números, mas é só um exemplo, tá? Então, ele encaixa na realidade de todo mundo, só que você, dependendo do seu trabalho, do tipo de trabalho que você faz, você vai ter que fazer um esforço mental para trazer isso para sua realidade, tá? Sim. Eu estou dando um exemplo aqui como se fosse uma escultura humanizada, tá? Mas isso você vai aplicar caso seja um topo de bolo, caso seja uma vela, caso seja qualquer coisa. Tá, vamos lá. Pegando os itens que a Carol citou que são necessários para se confeccionar uma peça, né? Primeiro, material. Certo? Você tem que saber quanto que você gastou de material. Isso é um valor aproximado, porque, por exemplo, a gente não pesa a massa. Mas, por exemplo, você pega 1 quilo de massa e sabe que deu para fazer 5 esculturas. Só um exemplo, entendeu? E aí você não precisa pesar, mas você divide o valor total da massa por 5, que foi 5 esculturas. Outra coisa que você vai ter que saber é quanto custa a sua mão de obra, porque você tem que se pagar. Certo? E para isso você tem que definir quanto você quer ganhar para saber qual é o valor, qual é o preço da sua mão de obra. Tipo, quanto que eu quero ganhar de salário por mês. Isso, para saber quanto é a sua mão de obra. Certo. Fora isso, você tem que saber quais são os seus custos fixos, como a Carol falou, seus custos fixos. Como você vai saber isso? Você vai pegar seus últimos 12 meses, certo? Conta de água, conta de luz, conta de internet. Você vai somar todas essas contas e dividir por 12, porque aí você vai saber qual é o valor do seu custo fixo mensal. A média do valor do seu custo fixo mensal. Tipo, quanto eu tenho de conta para pagar todo mês, que todo mês vai chegar, independente ou não. Exatamente. Certo. Você tem que definir quantos dias por mês você tem que trabalhar. Ah, tudo isso, Luiz? Tudo isso, porque é um negócio, lembra? A gente trata o nosso negócio como um negócio. Então você define quantos dias por mês você vai trabalhar. Certo. Você define quantas horas por dia você vai trabalhar. Certo. Isso organizando na rotina de cada um. Exatamente. Né? Eu vou dar exemplo com números aqui já. Só quero que vocês saibam que isso tem que ser definido, tá? Fazendo os cálculos com os números que eu vou dar, você vai chegar ao seu valor final de produção. Certo. Depois que você chega ao seu valor final de produção, é que você vai colocar em cima de tudo isso o lucro. Certo. Entendeu? Só que perceba uma coisa. Diferente do que muita gente faz, às vezes não calcula o valor da mão de obra, além de não ter lucro, você não paga a sua mão de obra. Você não se paga. Você e trabalha aqui de graça. a gente está pagando a mão de obra e ainda colocando o lucro em cima. Exatamente. Certo? Tem gente que faz isso super intuitivamente, tipo alguém que deu o exemplo. Eu coloco 100% em cima. Beleza, é uma forma. Às vezes pode ser que você perca um pouquinho, às vezes pode ser que você ganhe muito. Então no balanço pode estar ali legal, equilibrado, entendeu? Mas aqui no exemplo que eu fiz foi o seguinte, ó. Eu coloquei como exemplo o seguinte. Digamos que você gastou R$100. Você foi lá e comprou R$100 de material. Certo. Só que esses R$100, no meu exemplo, tá? Eu fiz exemplos com números maiores, às vezes menores, para ficar fácil de calcular. Certo. Você gastou R$100. E com esses R$100 de gasto, você vai conseguir fazer 10 peças. Certo? Você gastou R$100, vai fazer 10 peças. Ou seja, o seu gasto por peça é de R$10, certo? Gastei R$100, fiz 10 peças, R$10 por peça. Falando só do material. Fechou? Até aí entendido, né? Certo. Aí você vai definir quanto você quer ganhar. No meu caso, eu defini aqui que eu, Luiz, quero ganhar R$1.500 por mês. Certo? E aí depois, quantos dias no mês você vai trabalhar? Defini que eu vou trabalhar 20 dias no mês. Certo. Defini também que eu vou trabalhar 8 horas por dia. Certo. Então, agora eu preciso saber quantas horas no mês que eu trabalho. Ou seja, eu multiplico a quantidade de dias que eu vou trabalhar pela quantidade de horas que eu vou trabalhar. E eu chego no resultado de que eu trabalho 160 horas por mês. Certo? E aí eu pego o quanto eu quero ganhar e divido pelas horas no mês. Para quê? Para eu ter quanto custa a minha mão de obra por hora. Fazendo aqui 1.500 dividido por 160, eu chego ao resultado de que a minha mão de obra vale R$ 9,37 a hora. Só para recapitular, 1.500 é o suposto salário que você quer receber e 160 é a quantidade de horas que você vai trabalhar no mês. Você pega 1.500... Exatamente. E por que 160? Porque eu trabalho 20 dias do mês, ou seja, de segunda a sexta, 8 horas por dia, um trabalho normal. E aí eu pego o valor que eu quero ganhar e divido por 160, que é a quantidade de horas totais que eu trabalho no mês. E chego à conclusão de que eu ganho 9,37 por hora. Certo?
Esse é o meu valor de hora. Depois, para quem tiver com dificuldade, vai assistindo a live, pausa, tipo, na hora que eu falei quantos dias eu trabalho no mês, você pausa e coloca quantos dias você trabalha no mês, entendeu? Isso. E você vai fazendo assim para ter mais entendimento. Exatamente. Beleza. Cheguei ao resultado, então, de que eu ganho 9,37 a hora. Que a minha mão de obra vale 9,37 a hora. Certo? Depois disso, eu vou pegar os meus custos fixos. Lembra que eu falei que eu tinha que pegar todas as contas do mês, todas as contas do ano, somar cada uma delas e dividir por 12 para ter uma média dos meus custos fixos? Eu coloquei aqui como exemplo que eu tenho R$400 por mês de custo fixo. E isso é apenas um exemplo, tá? E aí, lembra que eu trabalho 20 dias no mês, 8 horas por dia, eu faço as horas vezes os dias e chego à conclusão de que eu trabalho 160 horas no mês? Então, agora eu pego o meu custo fixo e divido por 160, para eu saber qual é o meu custo fixo por hora. Entendeu? Entendi. Ou seja, eu chego à conclusão de que eu gasto R$2,50 a hora de custo fixo. Certo. Meu custo fixo é R$2,50 a hora. E aí, sabendo que a minha mão de obra vale R$9,37 a hora, que o meu custo fixo é R$2,50 a hora e que eu gasto R$10 para fazer cada peça, eu chego no seguinte: quanto eu cobro por peça? É aqui que a gente vai começar a definir. Então, beleza. Mas antes de definir isso, você tem que saber quantas horas você leva para fazer uma peça. E como a Carol disse antes, no começo, você vai penar um pouco. Às vezes você vai colocar que leva tanto tempo, mas leva mais. Às vezes você vai colocar que leva tanto tempo, mas leva menos. Isso é completamente normal. Acontece com todo mundo. Às vezes você vai tomar um pequeno prejuízo, entre aspas, porque nesse cálculo que eu estou fazendo é muito difícil tomar prejuízo. Certo. Mas pode acontecer e às vezes você vai ter um super lucro, até você começar a se conhecer, com o tempo você vai ter mais agilidade e tal. Mas eu coloquei aqui um exemplo de que eu levaria 6 horas para fazer uma peça, tá? É um tempo razoável, né? Sim. Tá, coloquei aqui que eu levaria 6 horas para fazer uma peça. Então eu vou pegar a minha mão de obra, que é 9,37, eu vou fazer vezes 6, certo? Porque a minha mão de obra vale 9,37. Que vai dar 56,22. Sua mão de obra não, sua hora trabalhada, né? Minha mão de obra. A minha mão de obra vale 9,37 a hora. Confunde meu exemplo, Carolina. Minha mão de obra vale 9,37 a hora. Então, eu vou fazer vezes 6, que vai dar 56,22. Certo. O meu custo fixo é de R$2,50 a hora. Certo. Como eu demoro 6 horas para fazer a peça, eu gasto R$15 para fazer essa peça. E aí eu vou somar esses valores. Vou pegar R$15 do meu custo fixo, 56,22 da minha mão de obra e mais R$10 da peça, e vou chegar à conclusão que o mínimo que eu teria que cobrar para vender essa peça, por essa peça, é 81,26. O mínimo. Para cobrir tudo. Para cobrir o valor que eu gastei de material, o meu custo fixo, que são as contas de luz, água e tal, e a minha mão de obra. 81,22 para cobrir tudo. Certo? E aí, depois disso, eu vou colocar assim: quanto eu quero de lucro em cima dessa peça? Tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai ter que saber o valor médio do mercado. Aí não tem como fugir do valor médio do mercado. Não que você tenha que cobrar igual a todo mundo. Não, se você tem um trabalho acima da média, você vai cobrar acima da média. Se o seu trabalho está na média, você vai cobrar na média. Se você começou hoje no biscuit, talvez você tenha que cobrar um preço um pouquinho mais baixo. Mas aí eu vou colocar Luiz Augusto. Digamos que eu sou uma pessoa que já modela há um tempo, meu trabalho é bem legal, e aí eu defino que eu vou querer R$100 de lucro em cima dessa peça. Isso é só um exemplo. Então quer dizer que o valor final de venda da minha peça, cobrindo todos os gastos fixos, cobrindo a mão de obra, cobrindo os gastos de material, com R$100 que eu quero ganhar de lucro, seria de R$181,22. E pronto, você cobriu tudo e ainda teve o lucro. Exatamente. Se eu quiser, eu posso arredondar para 190. Ou seja, eu cobraria R$190 uma peça, com R$109 de lucro, paguei minha mão de obra, paguei meus custos fixos, paguei o que eu gastei de material e ainda tem um valorzinho ali para eu reinvestir depois. Exatamente. É isso. Parece muito complexo e no começo talvez você tenha que calcular toda vez que você vai fazer uma peça. Mas chega uma hora que isso fica tão comum, que você sabe os gastos que você tem, que você sabe quanto que você tem de gasto por tantas horas que você trabalha e tal, e quanto você quer ganhar, e qual vai ser seu lucro, que o processo fica muito simples e acaba até meio intuitivo, né? Assim,
você olha para o trabalho e sabe quanto cobrar por ele, porque sabe o valor do seu trabalho, tá?